Senhor em Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, um texto muito conhecido, mas o texto que Deus colocou no meu coração para falar com vocês no dia de hoje. À noite, o pastor Alexandre vai estar pregando, já que o pastor Edinaldo não se encontra neste domingo na igreja. Não se esqueça, se possível, após o culto, você que ainda não votou, passar ali e fazer só votar, né? Já torna a coisa mais rápida à noite para os que virão. Todos acharam Daniel capítulo 3, versículo 28 e 29. É o texto que eu quero usar para a nossa meditação nessa manhã. Daniel 3, 28 e 29, um texto que Deus colocou no meu coração. 28, 29 e 30. Assim diz a palavra do Senhor. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servindo e adorarem a qualquer outros deuses, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que não possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Amém. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Obrigado por esse texto tão lindo, e que a Tua palavra nessa manhã possa alcançar os corações, e que eu possa ser mais uma vez instrumento da Tua graça. É o que eu rogo em nome de Jesus. Amém. Nessa manhã, eu quero falar aos irmãos o seguinte tema: igrejas que prevalecem. Li recentemente, ainda não acabei, o livro do pastor Carlitos Baes, que fala igrejas que prevalecem. E por que Deus trouxe isso ao meu coração nessa manhã? Porque essa semana foi uma semana que nós completamos 156 anos de história. Há 156 anos atrás, Ashton Green Simonton veio ao Brasil, chegou ao Rio de Janeiro, e hoje, depois de 156 anos, nós temos a igreja presbiteriana espalhada por todos os estados da nação, uma igreja que tem crescido, cerca de 1 milhão de membros, e a gente espera ir mais longe. Eu creio que Deus, ao olhar para a nossa história, 156 anos, até aqui o Senhor nos ajudou, Ele espera muito mais de nós, Ele espera que cresçamos, que avancemos, que sejamos uma igreja realmente envolvida, imbuída com a graça dEle em meio à sociedade, uma igreja que cause diferença na sociedade, uma igreja que, como eu tenho pregado para os jovens no Evangelho de Marcos, que sobe ao monte com o Senhor, e lá tem a revelação de quem é esse Senhor, Jesus Cristo, o meu Filho amado. Receba tudo isso, mas que não fique só no monte, como Pedro pediu. Senhor, vamos ficar por aqui, mas que desça do monte para atender todos os necessitados, que faça diferença na sociedade. Lendo esse livro do pastor Carlitos Baes, achei muito interessante algumas coisas, mas ouvindo também da sua história. Ele conta que há 18 anos atrás, ele chegou em São José dos Campos, numa igreja tipo a nossa, 500 membros mais ou menos, e ele olhou para aquela igreja no centro da cidade, uma igreja que tinha compromisso com a palavra de Deus, mas ali, ele conta, tinha bancos, e aqueles bancos tinham almofadas, eram almofadadas, né? E quando ele pensou em fazer algum trabalho social, os irmãos falaram: não, pastor, aqui nós não vamos fazer trabalho social, não. Olha os nossos bancos, vai sujar os nossos bancos. Nossos bancos vão ficar sujos. Se for fazer algum trabalho social, a gente tem que fazer lá do outro lado da cidade. Hoje, a primeira igreja batista São José dos Campos, tem mais de 6 mil membros.
A igreja tem um espaço para 2.000 e poucas pessoas almoçarem lá. Tem um colégio para mais de 600 pessoas, para abençoar pessoas. Glória a Deus, a visão mudou. Nós também, queridos, cremos que Deus vai fazer um grande avivamento e nós vamos avançar por toda a Cascavel. Porque nós vamos ser uma igreja que prevalece. Amém, amados? Eu creio nisso. Esse é o nosso desafio. Sair daqui desse culto tão glorioso, tão majestoso, tão bom ouvir esses louvores, tão edificantes, mas isso que cantamos, possamos sair pelas cidades pronunciando, vivenciando, porque ser cristão não é uma qualidade das nossas vidas, é antes de tudo a nossa própria vida. Eu tenho falado sobre isso com a juventude, quando fala assim, eu não sou, é uma visão que a gente tem adjetivada do cristianismo. Você é pastor, você é um advogado, você é músico, você é pai, e Leonardo também é um cristão. Não, eu sou um cristão, que sou músico, que gosto de música, que sou pastor, que advogo de vez em quando, que sou pai sempre, ai de mim se não for pai sempre, mas eu sou cristão, é isso que eu sou, essa é a minha identidade, porque tem gente que faz do cristão uma qualidade, aí tem hora que ele não está presente, mas se a nossa identidade sempre vai estar presente, queridos, onde quer que for, e quando você vai segunda-feira para o trabalho, não é um negócio, segunda-feira eu vou para o trabalho, segunda-feira eu vou para o meu campo missionário, porque eu sou cristão, e lá eu vou viver o evangelho, e você, que é o patrão, que vai para lá, segunda-feira você vai pensar, cara, eu tenho milhares de pessoas, talvez, que eu tenho que abençoar, que com a minha empresa eu tenho que mostrar a graça, porque eu sou um cristão, e não um empresário cristão, você é um cristão empresário. Nós somos cristãos antes de mais nada. E se a gente viver isso, nós vamos ser uma igreja que prevalece. Ser cristão é mais do que nos emocionarmos em cultos de adoração, mas é ter adoração na nossa vida em culto. Sempre. Onde a gente vai é um culto. Onde a gente chega é um culto. E esse texto, queridos, mostra 3 jovens, para mim é uma igreja. 3 já está... A Bíblia diz que quando estiverem 2 ou 3 reunidos, é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor na Babilônia. Ali eles chegam. E esse texto me chama a atenção. O seu contexto mostra muito da nossa caminhada com Deus. O que é que nós temos aqui? Temos jovens na Babilônia. Né? E aí fica a dica, você que quer... Não sei se já terminou, se não terminou, a novela da Globo Babilônia. Melhor ler a Bíblia. Fala tudo da Babilônia lá. Tá? E fala como Deus usou o juízo para destruir a Babilônia, tirou o povo do cativeiro 70 anos depois. Você descobre mais sobre a Babilônia na Bíblia do que na televisão, e aqui você é edificado. Mas esses jovens estavam na Babilônia. Babilônia para mim, queridos, é mais do que um local geográfico, é mais do que um ambiente. Babilônia aqui traz a ideia de uma cultura, de uma mentalidade, de uma maneira de viver, onde Deus está fora do trono e onde o ego, onde as paixões e os prazeres dominam, onde esses tipos de coisas estão dominando. E nós vamos ver esses 3 jovens, fora do seu habitat, na Babilônia, digo assim, fora de Jerusalém, fora da igreja, e na Babilônia. Só que lá na Babilônia, e eu acho que dá para a gente fazer um paralelo com Pedro, que Pedro diz também que nós somos forasteiros do mundo, que o mundo jaz maligno, então eles estão lá como forasteiros, e lá no mundo, na Babilônia, eles fazem um arraso, eles transformam, eles mostram quem verdadeiramente são. No meio da hostilidade, no meio de toda uma revolta contra eles, eles glorificam e manifestam a graça de Deus e revelam quem é o Deus da vida deles. E alguém já disse que mesmo na Babilônia aqueles jovens fizeram diferença. E a minha preocupação, uma coisa que eu fico pensando hoje é que na igreja hoje, na hora do culto, todo mundo é crente, é muito fácil ser crente na hora do culto. É muito fácil eu pregar aqui, é muito fácil. Mas na hora que a coisa esquenta, que a chapa fica quente, aí que a gente descobre quem realmente é temente, quem realmente é crente. Quando saímos das 4 paredes, é aí que a gente vai mostrar, como esses jovens, se o nosso Deus é glorificado ou não, se o nosso Deus é exaltado ou não. É sobre isso que esse texto fala. A.W. Tozer, um grande teólogo, diz o seguinte: ambientes perfeitos não fazem pessoas perfeitas, as encobertam.
E às vezes a gente está aqui, tudo perfeito, aqui todo mundo dá glória a Deus, aqui todo mundo aleluia, aqui todo mundo fala bonito. Agora eu quero saber quando a gente sai daqui, queridos. Quando a coisa não é tão perfeita, quando o negócio aperta, como você reage? É na Babilônia que a gente revela se a gente é crente ou se a gente não é crente. É no mundo. E Deus quer usar nossas vidas, mesmo diante desse caos, para que sua glória seja manifesta. Se você crê nisso, ouça a palavra que eu estou colocando hoje nessa manhã. Eu quero um pouquinho falar desse contexto que está aqui. A Bíblia fala que Nabucodonosor mandou construir uma estátua. Você conhece a história é muito antiga e é muito falada. E que todos aqui, quando tocasse o pífano, a flauta, o saltério e todos aqueles instrumentos de sopro que estavam ali, quando fosse tocada a gaita de fole, todos teriam que se ajoelhar e se dobrar diante daquela estátua. Chegou o momento, a estátua estava pronta, tocou-se toda aquela zoada, né? Pá! Sadraque, Mesaque e Abidnego não se ajoelharam. Como eu vibro com esses homens. Como a gente tem que vibrar. Glória a Deus, gente que não se curva. E aí, isso chega ao ouvido de Nabucodonosor, que fica irado. Ele era um rei meio irado, meio temperamental. E ele ouve tudo aquilo. Fala assim, manda chamar esses caras. Vem cá. Parece que Nabucodonosor gostava daqueles meninos desde o início, quando eles fizeram toda aquela... Daniel descobriu tudo, falava todas as coisas, mais do que os outros. E ele diz, olha, é o seguinte... Eu vou dar uma segunda chance para vocês. Eu vou mandar que toque, que a galera toque. Na hora que tocar, vocês têm que dar uma agachadinha aí. Se vocês não derem, o negócio vai pegar. Eu vou mandar tocar. O que os meninos falaram? Falaram, não, pode tocar, porque nós não vamos se dobrar. Então tá, então vamos tocar e vamos jogar vocês. Vocês sabem onde vocês vão parar. Toca-se. Eles não se ajoelham, são jogados dentro da fornalha de fogo ardente, e ali, em meio àquela fornalha, ao invés de serem 3, aparece um outro homem, e aqueles 3 com mais um, que parece como o filho do homem, diz o texto, ficam ali sem se queimar, que nem o Quarteto Fantástico, né? Aquele, tem lá um que vira fogo, e nada acontece, e eles saem de lá. E Nabucodonosor teve que dobrar-se e reconhecer que há um Deus que salva como nenhum outro, e decretar diante de todo o povo, que ai daquele que se levantar contra o rei de Sadraque, contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que seria lançado no monturo, que perderia os seus bens, que seriam despedaçados a sua casa, porque esse era o verdadeiro Deus. Amados, eu me pergunto, quando a gente vai para a Babilônia, quando a gente está aí no mundo, por que as pessoas não glorificam mais ao nosso Deus? Por que as pessoas não falam que o nosso Deus é um Deus verdadeiro? Antes, pelo contrário, zombam da nossa fé. Zombam do nosso Deus. O que está faltando? Está faltando uma igreja que prevalece diante das diversidades. Uma igreja que não se dobra diante das dificuldades. Uma igreja verdadeira. Que quando a trombeta toca, ela fica de pé. Está faltando isso, amados. Uma igreja que dá testemunho. Tenho, de vez em quando, reclamado com algumas pessoas, muitas que chegam no Facebook, de vez de revelar a glória de Deus nas redes sociais, mete o pau na igreja. Eu tenho ficado tiririca com isso, eu fico bravo. Principalmente que a rede social não é só para... eu tenho N amigos, colegas de faculdade, de escola, que não tem nada de Deus. Se eu chego lá e meto o pau na igreja, esses caras vão olhar e vão falar assim, meu Deus, vão zombar da igreja, vão zombar de Deus. Eu não digo que tem um grupo fechado, se tem um grupo fechado, uma rede social fechada, só de crente. Cara, então vamos falar lá, vamos mostrar o que é a Bíblia lá. Agora numa rede aberta, como é que a gente vai convidar alguém para vir na nossa igreja se a gente desce o pau na igreja numa rede social? Se a gente manda, esculacha com a fé cristã e depois você vai ter a coragem de dizer assim, cara, vamos lá na minha igreja? Ah, aquela igreja que você detonou lá? Eu não vou lá não. Que testemunho a gente tem dado de Deus, queridos? Como é que nós vamos ser uma igreja que prevalece em meio à sociedade, tomando atitudes como essa, vexatórias? E aqui, queridos, desse texto, nós vamos ter 3 princípios de uma igreja que prevalece. 3 princípios que
ligados em Sadraque, Mesaque e Abednego. É o corpo de Cristo ali na Babilônia. E que eu e você precisamos ter para a gente ser uma igreja que prevalece. Primeiro, abra lá, leia lá comigo o versículo 16. Versículo 16, diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Quanto a isso, não necessitamos te responder. Primeiro princípio, escute bem, você não precisa ficar respondendo nada, dialogando nada com o mal. Você não precisa ficar de conversinha, com diálogo. Se a gente quer ser uma igreja que ultrapasse essa adoração, esse louvor aqui, que avance, que glorifique a Deus no mundo, a gente não pode ficar de conversa. Quem era Nabucodonosor? O representante e o líder do inferno. Eu vou ficar dialogando com o líder do inferno? Querido, eu vou ficar dialogando com o pecado, com o erro? Uma coisa que eu fico vendo hoje nas pessoas é que às vezes a gente se acha, né? Não, mas eu consigo. Desde o Éden, um homem acha que consegue. Se a gente olhar a cena do Éden, Eva estava lá, e a serpente vai e faz com que ela olhe para aquela fruta, e fala assim: não é agradável, é agradável. Nossa, é agradável aos olhos, é fantástico. E Eva vai dando trela para aquela conversa. Mas eu não posso comer dessa fruta, porque Deus disse que eu não posso. Não, mas não é bem assim. E aí vai a conversinha. Se você comer dela, você vai ser como Deus. Seus olhos vão se abrir. Você, tal. E aí, comeu da fruta. Adão e Eva pecaram porque eles abriram um espaço para dialogar com o diabo. Dialogar com o pecado. Toda vez, irmãos, que nós achamos que podemos dialogar com os erros e com o pecado, a gente não prevalece. Aquele negócio, saber, pastor, eu sei até onde eu posso ir, eu sei até a hora que eu posso ficar, eu sei até onde eu aguento, pastor, eu sei, você não sabe nada. Como diz por aí, você não sabe nada, cara. Mas eu não quero ser deselegante. Eu não quero ser muito, tipo assim, o xaropinho. Seja o xaropinho da turma. Seja deselegante. Às vezes porque a gente não é deselegante, porque a gente quer dar uma dissocialzão e tal, a gente se envolve com o pecado, e aí o testemunho vai para o beleléu, porque a gente começa a dialogar, aí você começa a se envolver, entra na propina, aí você começa a se envolver, entra no mundo das drogas, aí você começa a se ligar, não, porque eu aguento, eu sou o cara, aí você entra na prostituição, aí você começa a se... Não dialogue com o pecado, querido. Não dê espaço. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eu não sou bom, não, a Bíblia diz que eu sou pecador. A Bíblia diz que o homem é frágil, é como o pó, é como a relva, como a flor do campo. A Bíblia diz que Deus, olhando para a terra, não viu um justo sequer. Romanos 23 diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Como é que você aguenta, cara? Paulo ainda diz o seguinte, que quando ele era fraco, que ele era forte. Quando ele reconhecia, olha, eu não sou. Então é que ele era. Lembre disso. Se não for Deus, a gente não fica de pé. Não é por Ele. A palavra nos dá tanto alerta sobre isso. O texto nos diz, olha que texto, assim, aquele que está de pé, é assim? Aquele que pensa que está de pé. Não é que está de pé não, você que pensa, que acha, nem é que está em pé. Então cuide, querido. Eu sou super crente, eu sou aquele ungidão, minha bênção e tal. O cara parece que tem óleo na mão dele, e se você chegar perto dele, você acaba escorregando, de tanta bênção que é, de tanta unção. Aí escorrega na manteiga. E aí a gente, vamos fulano, rapaz, que testemunho. Cuide, a Bíblia diz, olha como fala da vida do justo, que 7 vezes pode cair o justo, mas não fica prostrado, mas ele cai 7 vezes. O que está dizendo é o seguinte, que nós somos fracos, que nós não aguentamos. Você não aguenta a pressão, cara, sai longe, não dialoga, foge disso, não fica de conversinha. Porque senão você fura. E eu gosto do texto de Judas,
finalzinho de Judas fala uma coisa linda. Diz assim, aquele, não sou eu não. Aí ele fala assim, aquele que nos livra de tropeçar. Sabe quem é? Deus, não é você. Sem Deus a gente canta aquela música, né? Tropeça aqui, oi, caleco lá, e fica caindo. Só Deus, queridos. Nós somos fracos. Sabe quando eu sei que eu sou fraco? Simplesmente quando eu estou de regime. Regime é uma bela maneira de descobrir que a gente é fraco. Eu já fiz vários tipos de regime, entre aspas, né? Para de tomar isso, para de tomar aquilo, às vezes tomo uma coisa, já fiz, os irmãos sabem que uma vez eu fiquei tomando Herbalife, para tentar, né? Porque às vezes a gente entra lá na... E é legal, quem vende Herbalife aí, eu aconselho uma boa nutrição, mas não deu para mim. Aí, você olha, cara, você vai ver suas fotos no Facebook, na rede social, cada dia você se acha mais terreno, né? Porque cada dia você parece mais com a terra, redondo e chato. Então, cara, aí você, eu quero melhorar um pouquinho. Você faz um regime. Primeiro dia você aguenta, segundo dia, né, Fabinho? Passa a semana toda comendo comida nutricional, integral, arroz integral, macarrão integral. Você quase desintegra de tanto integral que você vai tomando integral. Aí, chega no final de semana, como no meu caso, isso às vezes acontece. A minha esposa vai visitar a minha sogra e vem de lá e traz um monte de coisa deliciosa e põe na geladeira. Ai, Jesus. Como eu lembrei, não vou contar uma piada que eu vi semana, mas tem um pudim lá na geladeira. Um pudim na geladeira. Aí você, altas madrugadas, vai tomar uma água, abre a geladeira, olha como a gente é fraco. A gente vê água, vê as coisas, de repente seus olhos batem naquele pudim, faz assim, pum. E ele parece que olha para você e fala assim, psiu, psiu. Oi, olha para mim. Parece que ele está falando com você, aquele negócio, né? Psiu, aquele caramelizado, aquele negócio gostoso. Puxa vida. E parece que ele começa a falar, isso é mera ilustração, mas serve para qualquer área da vida. Por que você me abandonou? Por que você não olha mais para mim? Agora você só pensa em beterraba, berinjela, coisas integrais. E você vai, e, pô, a semana toda sem comer, só integral. Que nem muita gente ontem no casamento, integral a semana toda, mas pegaram para cá. Aí, integral, aí você olha e fala assim, o que é que tem, né? 1, 2, 3, 4 dias sem comer. Pega um pedacinho de pudim, mas tá bom. Faça a semana toda, mais um. Aí você já senta na mesa, põe o pudim e vai, e quando você vê, já foi você e o pudim. Cara, como nós somos fracos. Eu falei para minha esposa que ia parar de tomar refrigerante. Parei, tem 1 ano e pouquinho. E aí às vezes as pessoas perguntam assim, pastor, tem 1 ano e pouco, você não toma nem um pouquinho? Eu falei, não, sabe por quê? Porque se eu tomar um pouquinho, eu vou voltar a tomar tudo. Se eu botar um pouquinho de Coca-Cola, que é deliciosa na minha boca, eu vou tomar, eu não vou ficar só com um pouquinho. Porque eu sei que eu sou fraco. Eu sei que é a minha fraqueza. Então, queridos, não abra diálogo, não abra espaço. Fica ali. Você é fraco, você não é um ungidão, você não é o super crente nem a Mulher Maravilha. Você é um homem ou uma mulher que só está de pé pela graça de Deus. Não abra diálogo. Certa feita o pastor Marcelo Gomes esteve aqui, e ele mesmo, no templo de baixo, falou assim, irmãos, eu entrei em consenso com a minha esposa que a gente vai cortar a televisão a cabo da nossa casa. Passa muita coisa ruim, eu fico olhando aquilo, e tá uma hora ou outra, então a gente decidiu cortar. Reconheceu a sua fraqueza. Vou parar com isso. Não abra diálogo. Não abre espaço, querido, porque se você abrir o espaço, vai embora a sua família, vai embora o seu trabalho, vai embora o seu ministério, vai embora a sua saúde, porque você deu um espaço, um diálogozinho, uma conversazinha à toa. Eu ouvi o pastor Lucinho Barreto falando aí do WhatsApp, dizendo que o diabo mora no WhatsApp, porque o que está havendo de separações e adultério por causa do WhatsApp, é o cara que conhece a menina que relembra do ex-amigo. Você aqui e tal, como você está? E bota aquela fotinha assim, né? Para lá e para cá. Aí outro de cá e começa a falar. E aí já foi. E fique de olho. Eu acho que o WhatsApp e o Facebook não pode ficar fechado dentro da família. Não pode ter senha, tem que estar aberto. Lá em casa é sempre aberto. Clicou.
E não tem que apagar histórico não, viu, queridos? Tem que olhar lá, ó, o cara, a semana toda no WhatsApp. Jovens e adolescentes, por exemplo, fica a semana toda. Aí o pai vai lá, clica no WhatsApp e não tem nada, apagou. Porque eles passam o tempo todo falando no WhatsApp. É porque está encobrindo coisa. Fica esperto. Esse moleque está aprontando. Fica esperto. Entendeu? Por quê? Porque você está dando trela. É para glorificar a Deus? É, mas se você ficar abrindo diálogo, querido, você vai por água abaixo. Eu acho que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles falam assim, vamos parar por aqui, ô rei. Porque se eles começassem a pensar na história, na coisa, eles vão começar a ver, rapaz, é a nossa vida. Nós não vamos, cara, é o meu pescoço, é o seu, nós vamos para o beleléu. Então, o que tem? A gente dá uma agachadinha, vamos prevaler. Não tem nada. Então, vamos cortar isso. Porque tudo começa assim, não tem nada, eu aguento, não é a hora, dá para mim, eu sou bom. E depois você quebra a cara, meu querido. E a igreja não prevalece. Uma igreja que prevalece é uma igreja que não abre diálogo com o pecado. Não abra diálogo com o pecado. Não dê ouvidos. Essa é a primeira coisa que eu quero dizer. Você quer ser um crente que prevalece? Não dialogue com o pecado. Não abre espaço. Segunda coisa. Versículo 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. O que a gente tem aqui? Gente que honra a sua fé. Meu pai disse que a gente tem que ser homem para segurar as calças, né? Você não veste calça não, rapaz. Gente que honra a sua fé. Gente que na hora da encrenca diz assim, rapaz, haja o que houver, tendo que acontecer o que acontecer, nós não vamos mudar de opinião. É isso. Falta esse tipo de fé hoje em dia, queridos. Igrejas que prevalecem têm esse tipo de fé. É crente até debaixo d'água. Eu vejo hoje que a igreja, muitas das vezes, vê Cristo como um mediador, não um mediador de fé, mas um mediador das nossas soluções, do carro novo, o mediador da casa nova, o mediador dos presentão, das férias gostosas, do aumento de salário, do crescimento na profissão. E eu não sou contra isso, e a Bíblia diz que Deus dá, e dá a quem Ele quer, e dá em abundância, tudo bem. Mas o problema é quando a nossa fé só está nesse Deus. E não é esse tipo de mediação que Jesus veio fazer, não. Ele veio ser o mediador entre eu e o Pai. A Bíblia diz que Ele é o único mediador. A Bíblia diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, só tem um caminho, a não ser por mim. Esse tipo de mediação. E não essa que a nossa fé está colocando hoje, Deus em xeque porque não dá as coisas. E aí de você, se a sua fé só for a fé que Deus dá tudo para você. Ai, o Deus Papai Noel, o Deus Bolachão. Espero que não. Espero que a gente tenha esse tipo de fé. Se não, se o nosso Deus, de acreditar, qual é a sua reação quando a coisa não dá certo, querido? Quando a música não tem sabor de mel, né? Tem uma música que tem sabor de mel, lá da terra do Fabinho, né? Tem sabor de mel, o pessoal. Quando a coisa não dá certo, porque naquela música tudo dá certo. Até copiei uma parte da música. Ela é emocional, é emotiva, motivacional, profética e vingativa, porque ela fala assim, quem te viu passando pela cova não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, quer estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você, tem sabor de mel, o cara está lá, você é vitorioso, né? Ele está lá, por que eu não ajudei esse cara? É vingativa essa música, né? E você aqui como vencedor, amém. E quando você não estiver no palco? E quando a resposta não for sabor de mel, mas fel? E quando você ora, jejuma, paga um preço, faz tudo, como eu conheço a história de muita gente, líderes que perderam as esposas, crentes sinceros que perderam filhos, gente que morreu, se Deus responder, peraí, e aí?
Gente como Tiago. Tiago era um dos apóstolos. O rei Herodes Agripa mandou pegar ele e chegou lá e cortou a cabeça dele. Não teve sabor de mel, queridos. Não teve sabor de mel quando pegaram Estevão e apedrejaram. Não teve sabor de mel quando jogaram João na prisão. Nem sempre vai ter sabor de mel. A Bíblia fala em Hebreus que gente que foi cerrada ao meio, gente que foi desprovida de todos os seus bens, e ainda assim, homens que o mundo não era digno, louvavam a Deus. Uma fé que honra ao Senhor. Uma fé que vai avante. Até hoje tem gente assim, jovens como na Coreia do Sul, que se prontificam a largar todos os seus sonhos, sonhos de crescer na vida, de ter uma linda casa, filhos, de ter um carro legal, para ir para a Coreia do Norte, lá sabendo que podem ficar presos, às vezes ficam presos, sofrem escoriações, para que aqueles irmãos dele possam ouvir o Evangelho. E a gente fica assim. Conheço tantos crentes que têm perdido para que Deus e a sua fé seja honrada. Conheço o cara que deixou a empresa ganhando bem, porque o patrão dele era candidato, ele sabia que o patrão dele não era bom, e você vai votar em mim. Ele falou, não voto no senhor. Então tá, você está despedido. Mas ele falou assim, voto é uma decisão democrática. Ele falou assim, eu tenho que ver quem é a pessoa digna de ser votada. Gente que perdeu bens e tal, porque estava me envolvendo com propina, e disse, não, isso eu não aceito. Então, querido, você está fora. Eu fico fora. Mas eu não vou deixar de glorificar a Deus. E você, queridos? E eu? Como é que nós vamos fazer? A gente precisa ser esse tipo de cristão, que honre a nossa fé. Igrejas que prevalecem honram a sua fé. Você olha assim, eles estão lá, sempre. Essa é uma verdade. É uma igreja que faz diferença. Uma igreja que impacta o mundo. É uma igreja que mantém a sua fé. Haja o que houver. Ainda que, como diz o profeta Abacuque, ainda que não tenha isso, ainda que não tenha aquilo, ainda assim eu me alegro no Senhor. Essa é a sua fé? Pois é a fé de uma igreja que prevalece. De uma igreja que vai ouvir: o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego. A igreja que prospera é uma igreja que honra a sua fé. E última coisa, nessa manhã. Um ponto pequeno, mas para mim é o ponto mais maravilhoso de tudo isso aqui. Está no versículo 24. Diz assim: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Que coisa maravilhosa. Tornou ele a dizer: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Irmãos, passear dentro do fogo, eu sei que Pedro andou sobre as águas, mas eu queria passear dentro do fogo. Esse negócio aqui é um negócio fera. Porque você pode até surfar andando sobre as águas, mas eu não sei como é que você anda dentro do fogo. Sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Oh, maravilha! Sabe, o 4º ponto de uma igreja que prevalece. Ela é uma igreja que evidencia Cristo. E é uma igreja que sabe que Cristo está presente na vida dela. Uma igreja que é evidente. Quando as pessoas olham assim: não era, rapaz, quem fez isso? Como isso aconteceu? Cristo. Uma igreja que sabe que Cristo está com ela. Irmãos, o Senhor Jesus está conosco. Creia nisso. Eu creio que quando eles iam ali sendo jogados, lançados, a poderosa mão de Deus batia no ombro deles e falava assim: fica tranquilo, eu estou com você. E vinha: vem, Mesaque, fica tranquilo, nós estamos juntos. Fica tranquilo, Sadraque, fica tranquilo, Abednego. E nós vamos fazer uma festa lá nesse fogo. Nós vamos fazer uma festa, uma zoada lá. Nós vamos passear lá e eles vão ver. E as pessoas vão ver quem eu sou através de vocês. Eu estou com vocês, queridos. Deus está conosco. Saiba disso em todo momento. Se você for um cristão que prevalece, uma igreja que prevalece, sabe da certeza de Deus na sua vida sempre. Li um texto do pastor Ricardo Agreste. Que texto fantástico. Um texto que fala:
ele fala de vendedor de mapas e guias. Acho muito interessante. Eu queria trocar o vendedor de mapas por esses agentes de empresas de turismo. Quando você vai nessas empresas de turismo, várias delas hoje a gente tem no país, você senta lá, né, na cadeirinha, e eles começam a apresentar. Para o Nordeste, é uma coisa maravilhosa, Maragogipe, Fortaleza, oh Deus. E ali, Porto Seguro, uns lugares lindos. E aí começa a mostrar as fotos daquele lugar para você, olha, e aqui, e tem esse passeio, você vai fazer um esquibunda, você tem um parque, você vai andar de buggy, você aquilo, você vai fazer a praia, os mares, são deliciosos. Eu estou sonhando com isso, viu, irmãos? E o hotel, aquela coisa fantástica, e fala tudo aquilo para você, você fica, né? Aí você pega o voo e desce lá. Se tiver qualquer problema, eles não vão estar lá. Eles não vão estar lá. Mas eu tive a experiência para Israel, né? Quando a gente desce no aeroporto, tem um guia com a plaquinha aqui. Caravana e PCC. E aí, ele recebe e fala, eu sou o guia de vocês. Eu vou levar vocês a todos os lugares que está no pacote. Eu vou estar com vocês a cada instante. Não se preocupe, qualquer necessidade, eu estou aqui do lado de vocês. A gente vai almoçar junto e a comida vai ser isso. A gente vai passar por ali, eu vou mostrar e vou falar. E a gente vai dormir junto no hotel tal. E a gente vai estar... Ele está o tempo todo com você. Porque ele não é um vendedor de projetos de viagem. Ele é o guia. Ele está presente. Queridos, Deus não é o representante, o que vende a passagem para você. Ele é o teu guia. Ele vai estar presente o tempo inteiro com você. Ele vai estar comendo junto com você, ele vai estar dormindo junto com você, ele vai estar acordando junto com você, e ele vai estar mostrando e falando tudo que você está falando, porque ele vai estar sempre presente com você, queridos. Deus não fez a Bíblia e falou assim, está aqui o mapa, pum, jogou para a gente. Realmente é uma bússola, é o nosso orientador. Mas Ele enviou o seu próprio Filho para viver entre nós, nos mostrar como viver e nos ensinar. E quando Jesus estava para ir, Ele olha para os discípulos e diz, eu não vou deixar vocês órfãos, vocês não ficarão sozinhos em momento algum. Enviarei o Consolador, o Paráclito, o Espírito Santo, que estará com vocês todos os dias. Deus está sempre conosco, todos os dias, queridos. Gosto do salmista, Salmo 23, que salmo lindo. Ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, Senhor. Deus está conosco sempre, amados. Ele sempre está conosco. Nós vamos para a Babilônia, como Ele mandou os discípulos para a missão, em Mateus 28. Vão fazer discípulos, vão mostrar o meu nome, vão glorificar. Mas Ele fala uma coisa tremenda, terminando. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Igreja que prevalece, é uma igreja que sabe da presença de Deus real em seu viver. Amados, nessa manhã, queria que o pessoal fizesse um sonzinho aqui, por favor. Se você quer ser uma igreja que prevalece. Queremos ser essa igreja, amém, amados? A gente tem que se dispor a viver esses princípios que Sadraque, Mesaque e Abridnego viveram na Babilônia. E quando a gente viver nessa Babilônia, a gente vai fazer diferença. A gente vai ouvir dos seus líderes, dos que estão aí fora, a mesma coisa que Nabucodonosor disse. Nós vamos ouvir, portanto faça um decreto, pelo qual, que coisa linda, ver o ímpio se convertendo, ver o ímpio declarando quem é o Senhor. Toda língua nação que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, contra o Deus da IPCC, contra o nosso Deus, seja despedaçado, e as tuas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Que seja essa a verdade que saia quando as pessoas tiverem um encontro com a gente, no mundo cão, nessa diversidade toda que é o mundo já é maligno, as pessoas possam ver que a gente é alguém que não dialoga com o pecado,
que não baixa a guarda, que mantenha a santidade, que possam ver em nós gente que honre, que tenha fé, que mantenha essa fé, custe o que custar, gente que sabe e faz tudo isso porque sabe que Deus não nos abandona, que Deus estará conosco sempre. É a evidência da presença dele. Vão olhar para a gente e vão dizer: tem algo mais na vida desse cara, tem algo mais na vida dessa mulher, e esse algo mais é Deus, querido. É assim que a gente vai prevalecer, é assim que a gente vai ser uma igreja que prevalece em Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos ser uma igreja que prevalece. Vamos ficar em pé e vamos cantar ainda que a videira. Tu és minha porção, Senhor. Oh, Senhor. Oh, Senhor, obrigado por essa manhã. Senhor, que possamos ser uma igreja que prevalece. Tu és a nossa porção, Senhor. Cante, é feliz, querido. Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Esse é o nosso Deus, aleluia. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me falem, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Cante alegre ao Senhor, querido. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não for, mantenha a sua fé. Ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Com a resposta: tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro. Você crê nisso? Então cante ao Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Canta, igreja. Ainda que a figueira não floresça, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei. Eu me alegrarei, Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Amém. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Pai, pela vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Senhor, que possamos imitá-los, que possamos ter essa fé firmes em Ti, que possamos fechar as brechas, que possamos ter a certeza da Tua presença, que possamos evidenciar a Tua glória às pessoas. Senhor, nós queremos ser uma igreja que prevalece, uma igreja que avance. Nosso sonho sempre é esse. Aqui a gente tem falado, líderes, homens, mulheres, jovens, adolescentes, de crescer, de ganhar pessoas para Ti, de realmente ir à Babilônia e ver vidas sendo transformadas e glorificando o Teu nome. E para isso, Senhor, nós queremos nos comprometer com esses princípios nessa manhã. Viva
viver dessa forma, para que o teu reino chegue entre as nações, Pai. Senhor, obrigado por 156 anos de história. Obrigado por essa igreja que tem se desenvolvido. Obrigado por esse dia, Pai. Pai, que a tua graça nos acompanhe, que nos leve para casa em paz, nos traga a noite para um trabalho abençoado. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção, queridos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Santo Espírito seja com o teu povo, hoje e sempre. Amém. Dê um abraço a quem está do seu lado e que você tenha um domingo assim, super especial. Deus te abençoe, querido. Você é amado de Deus.